Muito bem, olá pessoal, estamos aqui no Politicast Minas, no nosso segundo episódio, aqui no Play On, estúdio de podcast em Belo Horizonte, recebendo hoje com muita alegria, com muito entusiasmo, meu amigo vereador Leandro Moraes, presidente da Câmara Municipal de Pouso Alegre. Bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado, Maurício, é um prazer imenso poder estar aqui com você e com todos que acompanham aqui o Politicast. É uma honra imensa poder dividir esse espaço contigo. A honra é toda nossa, obrigado aí por aceitar o nosso convite. Vamos falar um pouquinho da política no sul de Minas, os projetos aí que a Câmara de Pouso Alegre tem sido destaque, né? Não só nacional, mas agora mundial também, né? Com os projetos aí que você vai falar pra gente daqui a pouquinho. Mas eu vou ler então aqui, pessoal, um pouquinho do currículo do nosso vereador Leandro Moraes. O Leandro é cristão presbiteriano, palmeirense roxo, que a gente acompanha no Instagram, vê ele acompanhando os jogos do Palmeiras com a família, e torcedor fanático do Pousão, né? O Pouso Alegre, que ganhou do Cruzeiro no Campeonato Mineiro esse ano aqui no Horto. Ele é formado em Direito pela Faculdade de Direito do Sul de Minas e é o vereador mais votado de Pouso Alegre e do Sul de Minas. Ele é líder do Rede de Ação Política pela Sustentabilidade, o REPS Brasil, e o ProLíder. Ele tem 35 anos, é casado com a Lívia e pai do Luiz Felipe e da Ana Carolina. E do João Otávio agora. Do João Otávio, que chegou agora também, que maravilha, é isso aí, ó. Ainda no ensino fundamental, ele foi eleito para o colegiado, né, o órgão que fiscaliza as ações da direção escolar, permanecendo até finalizar o ensino médio. Mais tarde, ainda na Escola Estadual Vinícius Meyer, foi um dos fundadores e membro do Grêmio Estudantil. Graduado em Direito, né, Leandro também foi eleito presidente do Diretório Acadêmico Professor Jorge Beltrão por 2 mandatos. Em 2020, foi eleito com quase 2.500 votos para a Câmara Municipal de Pouso Alegre e em dezembro do ano passado foi eleito presidente da Câmara Municipal de Pouso Alegre. Leandro, conta aqui um pouquinho da sua história política, que começou já lá no ensino fundamental, ainda na 8ª série lá, meu amigo. É isso aí, Maurício. Eu sempre fui apaixonado por política e sempre acreditei que a política ela é uma ferramenta. É uma ferramenta de transformação. Depende de quem a opera. E desde muito novo, desde muito jovem, lá na Escola Estadual Vinícius Meyer, escola que eu tenho muito orgulho de ter estudado, escola pública, onde eu tive a honra de estudar do pré ao 3º colegial, ali eu iniciei minha caminhada política. Ali foram os primeiros passos que possibilitaram hoje eu estar como presidente da Câmara pela 2ª vez e também estar no meu 2º mandato de vereador. Ali nós começamos esse amadurecimento político no colegiado, que é exatamente os vereadores dentro da escola, que fiscaliza a direção, e ali tem representantes dos alunos, dos professores, dos funcionários e dos pais, e a direção é a presidente deste colegiado. E posteriormente eu tive a experiência de estar no Grêmio Estudantil, que é uma representatividade, é como se fosse o executivo dentro da escola, né? Quem tem a ação direta, o poder direto de fazer ações para os alunos. E ali foi o meu estágio, ali eu comecei os meus primeiros passos na política, dentro de uma unidade escolar, a maior do nosso município, quase 2.500 alunos na época, escola estadual, uma escola que se destacava e que tinha inúmeros desafios, né? E que, graças a Deus, a escola conseguiu superar esses desafios, e nós, alunos, nós tivemos inúmeras conquistas, estando naquele espaço ali, onde reunia os melhores professores da região, e eu fico feliz de uma escola estadual ter se destacado o quanto o Vinícius Meyer se destacou. Então ali foram meus primeiros passos, e isso foi amadurecendo posteriormente na Faculdade de Direito do Sul de Minas. Muito bem, então você já começou sua trajetória política ali no colégio mesmo, né, representando os alunos, e então era como se fosse um vereador mirim ali no colégio, né? Exatamente. Olha só que interessante, Maurício. No ano de 2002, foi feita uma nova política em relação à merenda escolar nas escolas estaduais. Na época, o governo do estado passava por dificuldades e o ensino médio ficou sem merenda. Nós fomos a primeira escola de Minas Gerais, através de um Grêmio Estudantil, a bancar a merenda de mais de 600 alunos dia, com recursos conquistados pelos alunos que faziam parte do Grêmio Estudantil, e eu tive a alegria e o privilégio de estar nesse time
que fez esse trabalho e que ganhou destaque a nível estadual, fazendo com que o governo repensasse essa política e, posteriormente, liberasse a merenda novamente para o ensino médio. Maravilha. Leandro, você está no seu segundo mandato, não é isso? Estou no meu segundo mandato. Foi eleito pela primeira vez em 2016 e agora o segundo mandato, 2020. Já no seu primeiro mandato, você foi muito bem votado. Você foi o segundo vereador mais bem votado da cidade. E agora, nessa última eleição, o vereador mais votado com quase 2.500 votos. Como é que surgiu isso? Como é que o Leandro foi tão bem votado? O que o Leandro tem de bandeira? O que você defende que a população reconheceu isso através dos votos em você? Maurício, eu falo que política é vocação, né? Eu sempre gostei, desde que eu me conheço por gente, eu sempre me dispus, sempre trabalhei, sempre me preparei para estar hoje no cargo que eu ocupo, né? Para estar hoje num cargo de representatividade. E como eu te disse, foi um estágio. Então eu passei pelo Vinícius Meyer, posteriormente eu tive a possibilidade de ser presidente do diretório acadêmico da Faculdade de Direito por dois mandatos, por 2 oportunidades. E isso tudo foi moldando, né? Foi moldando esse pré-candidato que nascia lá atrás, um jovem que tinha pretensão de entrar na vida pública, colocar seu nome à disposição da população e, caso fosse escolhido, chegar para, de fato, mudar a história da nossa cidade através do mandato de vereador, né? E eu sempre defendi a política como uma ferramenta de transformação. Então eu sempre busquei conscientizar as pessoas da importância de votar, da importância de escolher um candidato consciente, porque muitas das vezes nós vamos para as urnas e acabamos escolhendo candidatos, muitas das vezes por amizade, por achar o cara gente boa, e o eleitor ali acaba não analisando as propostas. Eu sempre batia o contrário. Falei, olha, primeiro, você tem que analisar o candidato como um todo. Se ele está preparado para exercer a função, se ele tem propostas que são palpáveis, que de fato são execuíveis, e se ele está naquele momento ali com as suas propostas, com o preparo todo que envolve uma política, você sabe muito bem, né? Não existe candidato de si só e a cada eleição tem diminuído o espaço para aqueles que não tem propostas. Eu creio que a população está avançando nesse ponto. Mas lá em 2016, eu trabalhei muito isso. Olha, população, vamos votar de forma consciente, vamos votar em quem tem proposta de fato. E eu apresentei algumas bandeiras que eu defendo e acredito ser fundamentais na vida pública. Trabalhei muito a questão da transparência e tenho feito isso no meu mandato através dos resumos semanais. Eu demonstro, né, para a população o que eu faço no dia a dia. Então eu trabalhei muito isso, a importância do político prestar contas, até porque a população é o patrão, a população é a responsável pela escolha. Então nós, enquanto servidores, nós temos a obrigação de prestar contas. Então eu trabalhei muito esse ponto. Defendo a causa autista. Eu acredito que esse é um grande desafio que nós temos, de trabalhar a inclusão de fato no nosso país. Infelizmente, a palavra inclusão, ela é muito presente porque nós estamos longe, muito longe do ideal. Muito longe de dar oportunidade para todos, de dar as mesmas oportunidades para todos. Então essa é uma pauta que eu defendo de inclusão, educação inclusiva. Acredito muito na educação cidadã, que é outra pauta que eu apresentei para a população. Se de fato nós queremos um país diferente, se de fato nós queremos um país para todos, nós temos que investir pesado em educação. E quando eu falo isso, eu não falo da boca para fora, não como uma utopia. Eu falo desenvolvendo projetos através do meu mandato. Hoje, graças a Deus, nós temos ações voltadas à área da educação cidadã, sementinhas que nós plantamos e com toda certeza tem dado frutos. Então é um grande desafio do poder público, dos políticos, investir pesado na educação. Se queremos de fato transformar o nosso país, é através da educação. A educação não é só a porta de entrada, é uma avenida inteira, né, que vai possibilitar isso. É outra pauta que eu sempre defendi, dentre outras, de apoio aos bairros, de mais participação da população na vida pública. Então essas propostas nós fomos trabalhando com a população, no sentido de conscientizá-las. E na eleição, Maurício, eu entreguei uma proposta, falei, está aqui o meu currículo. E junto com o meu currículo está o meu compromisso. Meu compromisso enquanto cidadão, meu compromisso enquanto candidato. Eu sendo eleito, independente do seu voto,
Guarde esse documento. É o compromisso que eu assumi com a cidade. E você, enquanto cidadão, enquanto morador da cidade, você tem total direito de me cobrar, seja eleitor ou não. Então guarde. E eu creio que a população me deu esse voto de confiança. Fui o segundo vereador mais votado no ano de 2016, numa eleição difícil. Me surpreendi, né, com os votos, tive 1.809 votos. Não esperava ter essa quantidade de votos. E quando fechou 100% das urnas, eu falei, poxa, que responsabilidade. E agora, por onde começar para colocar de fato as propostas, né, para acontecer. Mas graças a Deus, Deus me capacitou, me direcionou. Estamos aí no segundo mandato trabalhando, entregando o melhor para a nossa cidade. Maravilha, vereador. Para quem não segue o Leandro ainda nas redes sociais, o Instagram, qual que é, Leandrão? É Leandro Moraes com I Oficial. Leandro Moraes Oficial. Segue lá. Eu conheci o Leandro em 2021, lá em Pouso Alegre. Tivemos um bate-papo bacana na época, né? Falando sobre o PSDB, sobre as prévias. Na época, até mandar um abraço para o nosso governador Eduardo Leite, presidente nacional do PSDB. O Leandro apoiou o Eduardo lá, né? Com a nossa turma. E, meu amigo, eu quero te perguntar o que você acha das redes sociais. Eu vejo que você, né, para quem não segue aí agora, tá aqui, nós vamos colocar aqui na barrinha aqui, né, depois o arroba do Leandro aí no Instagram, para você ver. Para mim não é puxação de saco não, aqui eu tô falando a verdade. O Leandro é o vereador com a melhor rede social entre os vereadores todos que eu conheço em Minas Gerais. Muito obrigado, uma honra. Uma rede social muito bem organizada, muito bem estruturada, com conteúdo, com qualidade. E como é que você usava, como é que você ainda usa a rede social? A gente vê hoje, né, por exemplo, o senador Cleitinho foi eleito ano passado, usou muito as redes sociais a seu favor. Como que é lá em Pouso Alegre a questão da rede social e a política? Tem muito hater, tem muito do contra, que só vai para xingar, independente do que o vereador tem feito, ainda mais você agora na condição de presidente da Câmara Municipal. Olha, a rede social hoje, eu creio que ela, ao lado das mídias tradicionais, elas são ferramentas que nos aproximam. Muitas das vezes, por conta da correria do dia a dia das pessoas, as pessoas acabam não conseguindo estar próxima dos políticos, dos representantes. Então a rede social, ela é essa ferramenta que nos aproxima. E é uma terra aberta, né? Ela pode ser utilizada de várias maneiras. Ela pode ser utilizada por bem, né? Ela pode ser utilizada para levar informação correta, levar informação de qualidade, levar o mandato dos parlamentares, dos prefeitos, né, dos entes públicos, para que a população possa fazer uma análise e chegar a um senso acerca do trabalho do seu representante. Ao passo que também as redes sociais, elas podem ser utilizadas como um propagador de fake news, o que infelizmente acontece muito na vida pública. Mas está aí o grande desafio do político, trabalhar a transparência. Diariamente eu sou atacado nas redes sociais, né, por aqueles que são contra, que pensam diferente. E todas as vezes que pontuam contra, eu não concordo com o vereador Leandro, eu acho que ele não é bom nesse ponto, eu aceito. E é muito bem-vindo as críticas. A gente chateia quando há críticas maldosas, mentirosas, o que infelizmente também é muito comum hoje. As pessoas, elas acabam não avaliando, olha, deixa eu dar uma olhada se de fato essa notícia que chegou para mim é verdadeira. E quando a notícia é pejorativa, a possibilidade dela ser divulgada, propagada é muito maior do que quando é algo positivo. E a gente vê hoje, né, Leandro, quando um parlamentar, um vereador ou deputado de oposição, entre aspas, ele tem muito mais facilidade, que isso ele cobra, ele bate, ele xinga. Eu sei que lá em Pouso Alegre, lamentavelmente, temos aí vereadores que não usam muito bem a rede social para falar a verdade, né? Acabam falando mentira pelo fato de você ser da base do prefeito, né? Quero também mandar um abraço aqui pro nosso prefeito de Pouso Alegre, nosso amigo querido Coronel Dimas, que eu conheço desde a época do governo Aécio Neves, né? Nosso amigo desde 2003. Desde 2003 e agora prefeito lá em Pouso Alegre. Um abraço, prefeito. Sei que você está se recuperando aí, passou alguns dias no hospital, mas já está bem, né? Exatamente, passou. E graças a Deus tá bem. Tá bem, recuperando a cada dia. Leandro, e assim, né? Como Churchill dizia, né? Se você for tacar pedra
em cada cachorro que late, você não avança, né? É mais ou menos isso aí que você tem trabalhado hoje, apesar da oposição raivosa, da oposição aí com fake news, esse tipo de coisa, você tem seguido firme aí na sua política. Exatamente. Maurício, eu sempre trabalho a política e eu falo a política com P maiúsculo, né? A política propositiva, a política de soma, a política que quer de fato mudar o cenário, mudar ali onde... mudar o seu convívio, mudar o seu município. Eu sou muito municipalista. As coisas acontecem nos municípios, nós moramos no município. Então eu parto desse pressuposto de trabalhar, de entregar o máximo, né? Eu me cobro, eu sou a pessoa que mais me cobra. E muitas das vezes vem ataques desproporcionais, ataques maldosos. E todas as vezes que vem ataques nesse sentido, eu busco de forma muito tranquila superar elas, tentar não me prender naquilo, porque querendo ou não, se eu me prender vai fazer mal apenas para mim. E eu continuo focado no meu objetivo. Qual o objetivo? De entregar o melhor para a população. É para isso que eu fui eleito, é para isso que eu acordo todos os dias, para ir para a Câmara Municipal, para trabalhar, para arregaçar as mangas, para entregar o melhor para a nossa população de Pouso Alegre. Fora disso, não faz sentido estar na vida pública se não for para servir, né? Alguns entram na vida pública para ser servidos. E tá aí o erro, tá aí o fracasso do político, tá aí uma pauta que muitas das vezes faz com que a população generalize e coloque todo mundo no mesmo balaio. Eu tô na política no inverso. Eu tô na política para servir, não para ser servido. E é nesse sentido que eu sigo todos os dias, trabalhando de cabeça erguida, de peito aberto, utilizando todos os meios e todas as ferramentas possíveis de transparência, porque eu creio que a partir do momento que eu faço um trabalho transparente, a partir ao ponto que a oposição nos joga mentira, a mentira não gruda, ela bate e cai. Por quê? Porque o seu mandato é transparente, a sua vida é transparente, o eleitor está te acompanhando. O ex-governador José Serra tem uma frase muito interessante nesse sentido, que é: a cada mentira que falarem sobre nós falaremos 2 verdades sobre eles. Exatamente. Né? E isso, com essa transparência, com a rede social, que em 5 minutos se destrói uma fake news, com esse tipo de trabalho, esse tipo de política que a gente quer hoje, não só para Pouso Alegre, para Minas Gerais, mas para o Brasil todo, né, Leandro? Com certeza. Meu amigo, eu sei que você está chegando, acabou de chegar aí de Campo Grande, né, no Mato Grosso do Sul, onde você fez uma palestra lá no encontro das escolas do Legislativo com parlamentares de todo o Brasil, né? Qual que é a importância dessas escolas aí para o fortalecimento do poder legislativo e a propagação, do que você já falou, da educação cidadã? Maurício, nesse encontro eu tive a oportunidade de falar com 19 estados que se faziam presentes lá, em Campo Grande. E lá nós tivemos a oportunidade de bater muito firme na importância da educação cidadã. Como eu disse no início aqui do podcast. Se nós queremos de fato transformar o nosso país, é através da educação e através da educação cidadã. E é interessante, Maurício, tem uma palestra recente que 82% dos jovens de 16 a 24 anos, eles não confiam nos partidos políticos, 80% não confiam nas instituições públicas, 68% não confiam no governo federal e 60% não confiam no presidente. Isso na cidade de São Paulo. Numa pesquisa a âmbito nacional, os números não são diferentes. Até porque São Paulo reflete o Brasil, porque lá tem pessoas, né, dos 4 cantos, um pedacinho de cada canto do nosso país está lá em São Paulo. Então São Paulo reflete o país. Numa pesquisa mais recente e mais completa, além de repetir esses números, eles trazem que apenas 4% da população confia uma nas outras. E quando nós vamos entrar nesse assunto, a gente vê que os países que trabalham de fato a educação cidadã desde a base com as crianças e que trabalham a importância da cidadania na sua essência, são os países onde as pessoas tentam ser as mais corretas possíveis. Um exemplo recente, saiu uma matéria agora numa mídia de alcance nacional, dizendo que diplomatas da ONU tiveram um número de multas de trânsito ao redor da sua sede por conta de... No entorno tinha muitos problemas de trânsito, então foi feita a proibição do estacionamento.
Consequentemente, depois de algum tempo, as autoridades locais elas retiraram a multa e ficaram só o puxão de orelha, a advertência. Então não pesava mais no bolso. E os países que trabalham a cidadania na sua essência, Suíça, Canadá e Alemanha, não tiveram multas, não tiveram nenhum tipo de advertência nos últimos 5 anos. A Itália, 15, o Brasil, 30, e os diplomatas do Quat tiveram 246. Aí a gente puxa uma reflexão, né? A sensação de que a penalidade não vai mudar em nada na nossa vida não pode permitir que a gente faça o errado, porque não vai doer no nosso bolso, né? E isso ficou evidente. Onde as pessoas confiavam uma nas outras, onde a educação de fato é valorizada, existia um capital cívico maior. E quanto maior o capital cívico, menor a incidência de fazer coisas erradas. E, consequentemente, o inverso. Quanto menor o capital cívico, que é medido na confiança entre as pessoas, maior a probabilidade do errado não incomodar. É só uma multa, é só um puxão de orelha, então vou deixar meu carro aqui mesmo, melhor do que eu parar no outro quarteirão e vir a pé. Então, eu trouxe essa mensagem lá para eles da importância de mudar esse cenário no nosso país. Hoje, infelizmente, a educação não é prioridade. E, consequentemente, ela reflete na falta de confiança das pessoas umas nas outras. E falta também, com isso, a falta de confiança uma das outras faz com que as pessoas tenham aí posicionamentos solos e muitas das vezes acabam caindo em equívocos de forma não proposital. Então mostra o tamanho do desafio que nós temos. A educação cidadã é uma pauta muito atual. Em Pouso Alegre, nós somos a primeira cidade do Brasil a colocar o estudo da Constituição em miúdos, que é a Constituição Federal, na linguagem para jovens. Em 2017, na gestão do ex-prefeito Rafael Simões. E de lá para cá, várias cidades do Brasil como um todo começaram a aplicar esse projeto em suas cidades. Vários estados já temos leis de abrangência estadual. Então a gente nota que, como o projeto que aconteceu na nossa escola, outros projetos nesse mesmo sentido que acontecem em outros municípios do Brasil afora, eles têm ganho espaço, mas ainda é um espaço muito tímido. Nós estamos muito longe do ideal. Mas o Brasil já mudou, já começou a virar a chave. Hoje já é possível sonhar com um país mais consciente no futuro, onde as pessoas elas vão ter consciência dos seus direitos, mas principalmente dos seus deveres. Né? E eu creio que esse é o caminho e é isso que nós propomos enquanto educação cidadã. A pessoa ela tem que, o jovem, a criança, ela tem que ser preparada para quando ela chegar na fase adulta, na fase jovem, que ela tiver que tomar decisões, ela tenha consciências. E se nós, de fato, conseguirmos isso no futuro, e eu creio que nós vamos ainda demorar algumas gerações para chegar próximo do ideal, esse país vai virar uma imensa potência. Porque o Brasil já é uma grande potência, né? Graças a Deus nós temos várias frentes aí que o Brasil se destaca. Mas nós precisamos ter aí políticos conscientes, políticos comprometidos com a população de fato e não comprometidos com grupos políticos, não comprometidos por si só, né, consigo só. E isso só será possível até a partir do momento que nós tivermos uma educação de qualidade. Estamos no caminho, bati muito nessa tecla e disse, hoje nós estamos em 19 estados diferentes. Que a partir de agora nós tenhamos em mente que nós temos uma missão coletiva de cada um colocar o seu tijolinho no seu município e começar a transformar o país por meio da sua cidade. Nós não vamos mudar de cima para baixo, nós vamos mudar da base. E onde é a base? A base são os municípios, são com as nossas crianças, com os nossos jovens. Então eu trouxe essa provocação para todos que estavam lá. Vamos arregaçar as mangas e vamos trabalhar de forma coletiva. Se queremos um país melhor, o país passa por você. Leandro, e o vereador ou gestor de educação dos municípios, não de Minas, não só de Minas, mas de todo o Brasil, que quiser levar essa Constituição em miúdos, esse projeto que começou lá em Pouso Alegre, é só te mandar um direct, te procurar, que você passa essa bandeira para frente, você ajuda a turma nesse sentido? Com certeza, pode nos procurar, pode mandar um direct lá no nosso Instagram. Eu vou passar
todos os contatos da nossa Escola do Legislativo. Vai ser um imenso prazer poder receber vocês lá na Câmara Municipal ou até mesmo encaminhar todo o material para que você replique no nosso município. Inclusive, Maurício, a nossa Escola do Legislativo ela dá suporte gratuito para os municípios que querem implantar. Olha só, que interessante, Helena. Então, parabéns aí por essa iniciativa, né? Pouso Alegre saindo na frente mesmo e virando referência nacional, né? Igual você falou, a mudança cultural começa na escola, né? Na prefeitura, no servidor, e aí esse trabalho que você faz, que vocês vereadores e a prefeitura de Pouso Alegre têm feito, realmente é muito importante a longo e médio prazo, né, para a educação. Com certeza, e quero aproveitar também, Maurício, para fazer uma menção especial aqui, a nossa querida ex-servidora Madu Macedo, que é autora da coleção em miúdos. Ela cedeu os direitos autorais de toda a coleção para o Senado Federal para poder viabilizar para que as crianças lá do Norte e Nordeste tenham as mesmas oportunidades da criança do Sul e tenham esse material rico em sala de aula para poder trabalhar, para poder se conscientizar e se tornar aí cidadão consciente. Então, Madu, parabéns, né, por toda a sua dedicação. Agradecer aqui o Senado Federal, que também é nosso parceiro de primeira hora, ao lado da Associação Brasileira das Escolas do Legislativo e de Contas, a ABEL. Muito bem. Vamos falar um pouquinho agora das miudezas da política local lá de Pouso Alegre, Leandro. Eu sei que teve uma audiência pública recente para falar sobre o pedágio, né, entre Santa Rita do Sapucaí e Pouso Alegre, né? Minas Gerais tem a maior malha de estradas do Brasil e a gente sabe que hoje a concessão para empresas tem desenvolvido muitas estradas, tem trazido segurança e essa coisa toda para as estradas, e o sul de Minas já é muito desenvolvido. Como é que está essa questão desse pedágio novo aí? Maurício, ali na região de Pouso Alegre existem algumas rodovias do estado e algumas rodovias da União que foram privatizadas. Então, a que liga Pouso Alegre a Santa Rita do Sapucaí, ali vai ter uma praça de pedágio, vai ter outra entre Pouso Alegre e Ouro Fino. E isso tem causado ali uma certa preocupação com os moradores, até porque nas primeiras audiências públicas, quando foi proposto o pedágio ali naquela região, as praças não estavam nos pontos que agora estão sendo preparados para receber a estrutura. Então existiu ali um movimento grande entre Pouso Alegre, Santa Rita do Sapucaí e Cachoeira de Minas. Por quê? Porque existe um número considerável de pessoas de Santa Rita e Cachoeira de Minas que trabalham em Pouso Alegre, assim como existe um número de pessoas de Pouso Alegre que trabalham em Santa Rita e Cachoeira, Conceição dos Ouros, naquela região. E vai ter uma praça bem no meio, né? E o valor é um valor considerável, R$ 8,50. Realmente. Né? Então isso tem causado ali uma certa comoção, uma preocupação de todos, até porque isso vai impactar nos empresários locais, nos empreendedores, nos funcionários que trabalham ali na região. Teve agora uma audiência pública em Santa Rita do Sapucaí, foi organizada ali pelos vereadores Tatinho e Duzinho, quero parabenizar os dois pela iniciativa, e foi um momento de discussão e debate. Debate intenso, trabalhando até a pauta, de repente, do governo federal subsidiar uma parte para diminuir esse custo para o usuário da ponta. E as propostas, elas foram registradas e estão sendo encaminhadas para o governador. Então nós estamos aguardando, assim como o governo federal. Então nós estamos aguardando uma posição acerca desses pontos que foram levantados lá. A região está mobilizada, unida, e vai trabalhar arduamente para tentar diminuir esse valor, até porque esse valor, para uma pessoa que trabalha e que vai e volta todos os dias, em torno de 16 a 17 reais por dia, isso pesa no orçamento e consequentemente, pode até inviabilizar um trabalho na modalidade ir e voltar todos os dias. Muitas das pessoas acabam não conseguindo ter condições de fazer a mudança para a cidade onde trabalha. Então é algo bem complexo que precisa ser debatido e precisa ser repensada essa situação ali naquela região. Bacana. Ainda nessa pauta de transporte, a gente tem visto em Belo Horizonte ultimamente essa briga das empresas de ônibus com a prefeitura e a Câmara Municipal tentando aí uma forma de solucionar. Eu vi que você teve com o presidente Gabriel Azevedo recentemente. A pergunta é a seguinte: o preço das passagens de ônibus em Pouso Alegre vai aumentar?
Maurício, as passagens de Pouso Alegre do transporte público não vai aumentar e a Câmara Municipal foi fundamental nesse processo. Por quê? Porque nós analisamos agora um projeto de lei de subsídio do transporte público. Foi feita uma proposta de realinhamento do custo da passagem de R$ 5,80 para R$ 6,20. E o município ele já subsidiava R$ 2,80, R$ 2,80. Pouso Alegre é uma das passagens mais baratas de Minas Gerais. E agora, com esse aumento, com essa correção, o prefeito municipal, o Poder Executivo, encaminhou para a Câmara Municipal um projeto de lei fazendo alteração na dotação orçamentária, solicitando autorização para possibilitar o aumento na porcentagem da receita líquida corrente para a destinação do subsídio do transporte público. A Câmara Municipal discutiu, debateu esse projeto nas comissões de forma profunda, discutimos no plenário e aprovamos essa lei. Então a lei foi aprovada em único turno, em regime de urgência, já encaminhamos no dia seguinte para que o prefeito pudesse sancionar. E como eu disse, a Câmara Municipal foi fundamental para que não houvesse aumento na passagem do transporte público municipal em Pouso Alegre. Muito bem. Até quem ganha com isso? A população ganha com isso, o empreendedor ganha com isso, porque ele paga menos na passagem do seu funcionário, né? E, consequentemente, sobra mais recurso para que o usuário possa utilizar na sua casa, com uma alimentação melhor, com uma qualidade de vida melhor. É uma ação muito positiva, os grandes centros têm feito isso. Muitas das vezes a gente recebe críticas de vereadores que não concordam com a medida, mas nós temos que ser muito claro com a população. Não existe almoço de graça. Ou o poder público assume a responsabilidade e custeia parte dessa passagem, ou você, usuário, vai pagar. Não existe outro caminho. E nós, enquanto vereadores, enquanto Câmara Municipal, nós optamos em jogar do lado do usuário, do lado da população. Então, em Pouso Alegre, o subsídio é para o usuário e não para a empresa. A empresa recebe esse recurso para poder diminuir o custo da passagem para aqueles que utilizam diariamente para trabalhar, para ir para a sua escola, ou até mesmo para ir para um lazer, visitar alguém. Enfim, para quem utiliza o transporte público, o município vai subsidiar parte da passagem. Muito bem. E atenção, você concurseiro. Presidente, tem concurso para a Câmara Municipal de Pouso Alegre vindo por aí? Tem concurso, inclusive hoje, Maurício, nós tivemos no Tribunal de Contas exatamente para debater essa situação do nosso concurso. Nós tivemos recentemente alguns servidores que aposentaram e, consequentemente, as vagas ficaram vagas. E nós fizemos aí algumas ações para poder viabilizar esse concurso. O projeto iniciou lá no ano de 2021 com o ex-presidente Bruno Dias, que é o meu segundo secretário hoje na mesa, e na época eu era o secretário dele na mesa. Ali foi feito um estudo que demonstrou a importância e necessidade desse concurso público. Então foi tramitado em 2021, tramitou em 2022 e agora nós estamos tendo a oportunidade de colocar em prática a proposta que foi desenhada, estudada e trabalhada com muita responsabilidade para poder atender a demanda da Câmara Municipal de Pouso Alegre. A nossa Câmara é uma das mais importantes do Estado, não resta dúvida, é uma Câmara extremamente enxuta, responsável. Nós aí temos, dentro da receita líquida corrente, para você ter uma ideia, nós podemos gastar com despesa de pessoal, com pagamentos de salários, até 6% da receita líquida corrente. Nós estamos gastando apenas 1,32%. Maravilha. Então demonstra a nossa responsabilidade, a responsabilidade da Câmara Municipal com recurso público. Só que nós sabemos que a Câmara precisa de um número maior de servidores. E mesmo com essas vagas, nós vamos estar ainda muito longe, né, do máximo hoje permitido pela lei. Então, o nosso concurso vai ser agora no mês de outubro. Nós estamos nos últimos detalhes. Já foi feita a publicação do edital. A partir do dia 18 de julho, as inscrições estarão abertas. Entre no site da Câmara Municipal de Pouso Alegre, fique por dentro e acompanhe lá esse concurso, que eu tenho certeza que é do interesse de toda a população e todos aqueles concurseiros Brasil afora, né? Isso aí. Presidente, recentemente o nosso vice-governador Matheus Simões esteve lá em Pouso Alegre na inauguração da sala de tomografia, né, do Hospital Oncológico da cidade. Conta pra gente um pouquinho dessa obra, como é que foi isso aí?
O Matheus Simões, ele teve lá, foi comprado um aparelho, né, de tomo, através de um recurso do governo do estado. E na oportunidade ele conheceu lá a estrutura, ele ficou até encantado com os detalhes que foi preparado na sala para que o paciente não sentisse tanto, porque muitas das pessoas têm medo de fazer esse aparelho, tem fobia, né? Então foi preparado com muito carinho a sala para que o paciente chegasse e se sentisse ali em casa, né? De uma forma muito humana. E ele teve a oportunidade de conhecer as instalações do Hospital das Clínicas Samuel Libânio e também as obras do Hospital Oncológico, né? Que é um sonho do ex-prefeito Rafael Simões. Quando ele assumiu o hospital no ano de 2015, ele olhou e falou assim, nesse espaço que era o estádio do Pouso Alegre, o estádio desativado, ele falou, esse espaço nós vamos dar um tiro e vamos resolver duas situações. Nós vamos ajudar o Pouso Alegre a voltar para a elite do futebol e nós vamos construir aqui um hospital oncológico. E ele foi candidato a prefeito, foi eleito, foi o primeiro ato na nossa posse de vereadores e a dele de prefeito. Ele assinou a portaria, um decreto desapropriando aquele espaço para construção futura. Então as obras estão em fase avançada. Nesse espaço já existe uma UPA em pleno funcionamento, que foi fundamental no tempo de pandemia, serviu como um hospital de apoio na pandemia. Hoje é uma UPA 24 horas, tem o SAMU ao lado e agora está o hospital lá, que será um hospital de 5 andares, para poder atender todos os pacientes oncológicos da nossa regional. O nosso hospital atende de forma direta 53 municípios e de forma indireta 150 municípios. Então demonstra aí o tamanho da responsabilidade, né, do nosso hospital. Então o Hospital Oncológico ele vai atender a regional de Pouso Alegre e no final desse ano o primeiro andar já vai ser entregue para a população poder fazer o seu tratamento dentro do município de uma forma mais próxima, né? E achei interessante, Maurício, hoje ele é deputado federal, Rafael Simões, e ele e o nosso deputado estadual, Dr. Paulo, eles falaram com o Matheus da importância de apoiar e trabalhar a parte oncológica no estado de Minas Gerais. E o Matheus falou algo interessante. Ele falou que no primeiro governo do Zema, eles focaram em diminuir as distâncias de procedimentos de exames, de pequeno, médio e exames mais complexos. E a questão da hemodiálise. Eles conseguiram diminuir muito, fizeram novos polos de atendimento e, consequentemente, avançaram na pauta de hemodiálise. Nesse segundo mandato, eles vão focar no setor oncológico. Então, segundo o nosso vice-governador, a intenção do governo é diminuir exatamente as distâncias. Então, Pouso Alegre, tendo o hospital em pleno funcionamento, toda a regional que ia para Poços de Caldas e para outros municípios, Campinas, vai conseguir ficar em Pouso Alegre. Então, já vai diminuir o percurso em mais de 70%. Né? Então, isso é muito importante. Quem tem pacientes oncológicos em casa sabe o quanto faz diferença a pessoa poder fazer um tratamento ou no seu município ou mais próximo do seu município. E se Deus quiser, em breve esse hospital vai estar em pleno funcionamento, atendendo a população de Pouso Alegre, de toda a nossa região, com excelência. Maravilha. Aproveitar também para mandar um abraço ao nosso querido ex-prefeito e deputado federal, Rafael Simões, grande figura política, ganhou diversos prêmios, né, enquanto prefeito lá de Pouso Alegre. E agora tenho certeza que na Câmara Federal vai impulsionar ainda mais as ações, né, para Pouso Alegre e todo o sul de Minas, né, Leandro? Então essa importância, a importância aí da boa relação da Câmara, da Prefeitura com a Câmara Federal, né, para realmente desenvolver e impulsionar Pouso Alegre e toda a região. Meu amigo, qual que você acha que aí, na atualidade hoje, em 2023, com o governo do PT, qual que é o maior desafio da classe política a nível municipal daqui para frente? Olha, como eu disse, né, eu sou muito municipalista e hoje, infelizmente, os prefeitos, eles acabam ficando com o pires nas mãos. Né? É muito pouco recurso que chega de fato, né? Na ponta que chega nos municípios.
Municípios mais desenvolvidos como Pouso Alegre, entre outros municípios, eles acabam sobrevivendo por si só. Mas nós sabemos que essa não é a realidade de 80% dos nossos municípios, que tem menos de 20 mil habitantes aqui no estado de Minas Gerais. Sem falar Brasil afora, né? Então nós sabemos aí que muitos dos municípios acabam sendo totalmente dependentes do governo federal. E, infelizmente, hoje nós temos um desgoverno que chegou de uma forma inesperada, já de início teve inúmeros equívocos e demonstrou para que veio. Veio para beneficiar os companheiros do PT, veio para beneficiar meia dúzia de aliados ali, e o país como um todo acabou sendo deixado de lado. Uma vergonha o que está acontecendo com o nosso país, Leandro, você acha, e com os nossos municípios. Você acha que o governo Lula começou, a gente tem visto aí os índices, né, de avaliação muito ruins, muito negativos, né? Apesar da economia tem dado sinais de crescimento. Você acha que o governo Lula tem sido um governo de revanchismo? Não resta dúvida. A cada ação do governo isso fica muito claro, né? O presidente vai dar entrevista e faz um ataque de forma direta ao senador Sérgio Moro. Ele tem perseguido seus desafetos de uma forma muito clara, sem esconder. Né, sem esconder. Ele não tem nenhum constrangimento de deixar bem claro que esse governo ele voltou para poder colocar o pingo nos is, para poder perseguir aqueles que pensam diferente, perseguir aqueles que o enfrentaram nas eleições. Isso fica muito claro. E isso traz uma grande preocupação. Né? O Brasil está virando uma baderna. Né? A visita do ditador Nicolás Maduro. Isso é uma vergonha. O que você achou isso dessa? É um tapa na cara da sociedade. Trazer um ditador onde no seu país as pessoas estão disputando espaço no lixo com animais. E esse bandido desse Nicolás Maduro vindo aqui, pagando de bom moço, seguranças dele agredindo jornalistas. Né? A gente vê boa parte da mídia que criticava o presidente Bolsonaro omissa, calado nesses episódios, né? É outra coisa muito triste. Parece que a imprensa tá na coleira, né? Existe um silêncio, assim, absurdo, demonstrando claramente que o compromisso da imprensa não é com a isenção, muito pelo contrário. O PT falou muito de democracia durante a eleição do ano passado, mas a gente vê que, na verdade, a democracia deles é a luta pelo poder. Né? Do poder pelo poder. Simplesmente poder pelo poder. Né? E, infelizmente, eles têm aliados. Eles têm de forma aliada, de forma direta, a grande mídia. Né? A gente vê aí vários absurdos acontecendo e a mídia noticiando coisas totalmente fora do contexto. Se fosse o presidente Bolsonaro tendo a atitude que o Lula teve com o Moro, se fosse o Bolsonaro com qualquer um dos desafetos que o Bolsonaro tem, ou até mesmo com o próprio Lula, seria a mídia em tudo quanto é lugar, o Congresso, a oposição se sentiria ali extremamente ofendida, os órgãos de imprensa iam soltar nota de repúdio e de desrespeito para todo lado, ia ter ataque maçante no presidente Bolsonaro, mas como é o Lula, houve um silêncio, os jornalistas que ali estavam deram risada, demonstrando que ao lado do povo está apenas o povo. Então, nós temos aí um momento muito delicado do nosso país, onde o presidente que está à frente desta nação está mais preocupado em viajar e gastar milhões em diárias de hotel do que de fato resolver os problemas sérios que o nosso país tem de fome, desemprego e que tem aumentado diariamente por falta de políticas públicas, políticas econômicas desse desgoverno que aí está, que infelizmente demonstra a cada dia que passa que foi um equívoco imenso e que vai destruir tudo que foi construído nos últimos anos. Nesse sentido, Leandro, qual que você acha que é o papel, qual que você acha que deve ser o papel da direita nas eleições de 2024? Como que os candidatos a vereador, a prefeito devem seguir no sentido de combater esse tipo de política que tem sido implementado hoje a nível federal? Política é espaço. Eu costumo falar muito sobre isso. Política é espaço. Vai ser preenchido pelo bem ou pelo mal.
Se você se dispor a estar na vida pública, a colocar seu nome à apreciação, você tem uma possibilidade de estar nesse espaço. Se você não colocar seu nome e se omitir, esse espaço vai ser preenchido. Eu sou cristão reformado da igreja presbiteriana. E muitas das vezes, quando eu vou falar nas igrejas da importância da política, eu sempre falo, a igreja, ela tem uma parcela de culpa. Porque por muito tempo, a igreja tinha um discurso onde ela batia com os fiéis no seguinte sentido: política é do diabo, vamos ficar longe, vamos nos omitir, vamos deixar correr e vamos nos permanecer do lado de cá. E não é. É o contrário. Né? É o contrário. A política, ela é presente dentro das nossas casas, dentro da igreja, na sociedade. E a igreja, as pessoas de bem, elas têm que ocupar esse espaço, porque por muito tempo foram ocupadas por pessoas descompromissadas, por pessoas que não têm um pico de temor a Deus, não têm respeito ao próximo, né? Como que eu vou cobrar de um cidadão um amor ao próximo, um respeito ao próximo? Você não acredita em Deus, você não tem temor de Deus. Você não tem temor de Deus, como que eu vou exigir que ele tenha isso pelo seu semelhante? Não bate, não tem liga. Então a igreja, e não só a igreja, como as pessoas de bem, elas têm que se posicionar. E em 2024 é o momento. É o momento delas se inserirem na vida pública, de inserir no debate municipal, de debater de forma propositiva, de trabalhar para que a esquerda não tenha o espaço que eles trabalham para ter, porque a esquerda, ela é organizada. Eles vão para a rua, eles pedem voto, eles vão no convencimento. Eles arregaçam as mangas e trabalham. E eu creio que a direita, ela está aprendendo eleição por eleição, né? Que é importantíssimo arregaçar as mangas, trabalhar e apresentar as boas intenções, os bons projetos. E principalmente o compromisso com a população. O compromisso de trabalhar de forma correta, de trabalhar de forma transparente, servindo e não sendo servido. A direita tem papel fundamental. E em 2024, se a direita tem por objetivo voltar em 2026, a eleição de 2026 passa por 2024. Se houver omissão novamente, a esquerda vai avançar e eu não sei o que será do nosso país no futuro. A população de Pouso Alegre pode esperar o quê das eleições de 2024 na cidade? E a pergunta que a gente faz aqui sempre: se for chamado, se for convocado, o Leandro está pronto para ser candidato a prefeito, defendendo essas pautas, defendendo essa bandeira na cidade? Maurício, esse é um grande desafio que todos aqueles que estão na vida pública, eles têm que estar preparados, né? Para assumir a posição pela qual for chamado, né? Então, eu sempre busco trabalhar com muita transparência, trabalhar com muita responsabilidade dentro do meu mandato. E as coisas são consequências. Se você faz um bom trabalho, se você é transparente, se você entrega para a população, consequentemente as portas vão se abrir. Se você trabalha de forma inversa, consequentemente as portas vão se fechar, né? Então eu estou muito tranquilo, estou focado no meu mandato, focado em continuar trabalhando pela minha cidade que eu amo, que eu sou apaixonado, que eu defendo com unhas e dentes. Então, o meu objetivo é continuar trabalhando, servindo a minha cidade, aonde a população achar que eu devo estar. Muito então, bem. estou à disposição para trabalhar pela minha cidade. Maravilha. Encerrando aqui o nosso segundo episódio do Politicast Minas, vamos para a nossa tabelinha, só algumas palavras aqui curtinhas e você define um resumo. Não precisa ser uma frase só simplesmente, mas uma respostinha mais curtinha. Pouso Alegre. Minha paixão. Cidade que eu sou apaixonada, que me motiva a estar na vida pública. Cidade que eu quero criar meus filhos. Cidade que eu quero estar ao lado da minha esposa, cuidando da minha família. Cidade que eu quero crescer junto com os meus conterrâneos ali. Cidade inspiradora, cidade que me enche de orgulho de poder falar para os quatro cantos que eu sou pouso alegrense, graças a Deus. Maravilha. Democracia. Fundamental. Se nós queremos de fato um país melhor,
tudo passa pela democracia, né? O respeito ao próximo, o respeito a quem pensa diferente, o respeito ao debate, nada que é imposto é positivo. Acho que tudo tem que ser dialogado, debatido e vencido dentro do argumento, né? Então, democracia é fundamental para que o nosso país continue crescendo. Lula. Olha, é até difícil, mas decepção... Eu não falo nem decepção porque eu não esperava nada dele, né? O Lula, ele é um enganador. Ele utiliza da sua retórica, utiliza das fraquezas, as narrativas que ele tanto defende para poder ter o poder simplesmente pelo poder, né? Na Bíblia, é muito claro, lá tem um versículo que diz: quando o justo governa, o povo se alegra. Quando o ímpio governa, o povo geme. Infelizmente, a nação brasileira tem passado por dias muito difíceis. E quando eu vou falar desse assunto, as pessoas falam: poxa, mas você não tem expectativa de melhora? Eu falo: não, com esse desgoverno que aí está, não. Porque esse desgoverno, que ilustra bem o nome Lula, né? Ele veio apenas para resolver interesses de um grupo pequeno, de um grupo partidário. E o que eu disse há pouco, nós dissemos há pouco, é um governo que veio para vingar e não veio para, de fato, arregaçar as mangas e melhorar o nosso país. Então, infelizmente, o Lula é um grande enganador, infelizmente. Saindo um pouquinho da política agora, um jogo inesquecível. Um jogo inesquecível? Não vale falar Pouso Alegre contra o Cruzeiro. Não, tem 2 jogos. Mineiro, não. 2 jogos. O primeiro, Palmeiras e Atlético, que eu tive o privilégio de assistir na Libertadores no ano passado. No comecinho do primeiro tempo, o Danilo expulso. E ali já o Palmeiras estava indo bem. O Danilo foi expulso, começou uma avalanche de ataque do Atlético. Meu menino chorando, falei: calma, Luiz Felipe, fica tranquilo. Terminamos o primeiro tempo de forma intacta. Segundo tempo, Scarpa expulso. Aí foi só pra misericórdia. Bola no travessão, na trave. E nós pedindo: acaba, pelo amor de Deus. O jogo acabou, foi pros pênaltis. Palmeiras vinha de uma sequência de eliminações de pênaltis. Mas graças a Deus passou, tirou aquela nhaca, né? Foi um jogo emocionante, onde eu vi meu menino de 10 anos chorando de emoção, e um casal de senhores que estava ao lado dele, que ajoelhou ao lado deles, o senhor de 92 e a senhora de 90 anos, dentro do estádio, chorando, abraçado com o meu menino. A gente viu que não é só futebol, a paixão é muito além do, né? Não é simplesmente o jogo ali, né? E o jogo que o Pouso Alegre permaneceu na Série A do Mineiro, nós tínhamos que vencer o jogo e dependíamos de mais 3 resultados. Acabou o jogo, nós vencemos de 2-1, fez o segundo gol, faltando um pouquinho para acabar. E nós dependíamos de 3 resultados. O primeiro jogo foi bom, o segundo bom, o terceiro o time empata, quase acabando o jogo, tava indo por água abaixo. Aí, eu não recordo o time agora, que precisava vencer, fez no último minuto e o estádio foi pro chão. Mantendo o Pousão na Série A. 2 jogos muito inesquecíveis que estão guardados aí na minha memória e no meu coração, dos meus 2 times de paixão, que venceu o teu Cruzeiro. Eu tô esperando minha camisa do Pousão vai chegar, voltar. Vai chegar. Presidente, um medo. Um medo da política não conseguir ser transformada na sua essência de poder melhorar a vida das pessoas. Eu tenho isso muito comigo, sabe? A política, ela precisa ser trabalhada na sua essência da palavra, que é trabalhar pela população, servir o próximo. Infelizmente, hoje nós estamos bem longe disso. E eu tenho medo dessa virada de chave não acontecer. Por isso que eu trabalho muito, faço a minha parte na pauta de educação cidadã. É um medo e uma frustração que eu tenho, porque eu creio que o país já tinha condições de estar muito bem e estar avançando nessa pauta há muito tempo. Um sonho. Olha, um sonho é de poder ver a minha cidade se desenvolvendo, de ver o nosso país melhorando como um todo, onde
as pessoas tenham mais oportunidades, as pessoas que têm uma condição inferior possam ter condições melhores de vida para poder cuidar, né, dos seus familiares, dos seus entes queridos, né? O sonho da gente poder superar a fome, a desigualdade social, enfim, superar as inúmeras dificuldades que nós enfrentamos enquanto sociedade. Um livro. A Bíblia. Eu creio que ela é a principal ferramenta da nossa vida, ao lado da família. Então a Bíblia, para mim, ela é o meu manual de vida. Maravilha. Uma música. Uma música, olha, tem tantas que eu gosto. Vamos colocar aí várias que vieram aqui na minha cabeça. Vou colocar o hino do Pousão, até para dar uma valorizada no meu Pousão lá né? Meu Pousão e ao mesmo tempo também aquela música gospel, Ninguém Explica a Deus. É uma música... Preto no Branco. Isso, Preto no Branco, da banda Preto no Branco. A música Ninguém Explica a Deus. E essa música, ela é muito, muito real, né? Ela é muito... Os detalhes que a música traz, né? Das maravilhas de Deus. O quanto ele é maravilhoso, né? E do crente ao ateu, ninguém explica Deus, né? Então é uma música que mexe muito comigo. Um filme. A história de Jesus. Jesus veio ao mundo para nos salvar, né? Para que todo aquele que nele crê possa ter vida em abundância, né? E a história de Jesus, ele mostra um pouquinho do quanto ele sofreu por todos nós na sua crucificação, né? Ele recebeu em seus ombros o pecado de todos nós, né? Então é um filme que todas as vezes que eu vejo eu fico muito chateado, mas ao mesmo tempo me traz a reflexão o quanto eu preciso melhorar, o quanto eu preciso fazer para o meu próximo, para minha família, para poder ser digno de chegar o mais próximo, assim. Ninguém nunca será digno de beijar os pés de Cristo, né? Nunca seremos dignos. Mas a gente pede a Deus misericórdia para que a gente possa ter oportunidade, né, na vida eterna de contemplar Ele ali, de beijar os seus pés e agradecer por Ele ter feito esse sacrifício por nós na cruz. Eu ia te perguntar uma série, mas nem precisa, né? Então, é lógico, você vai falar The Chosen, né? Netflix, que aí tá na sua 3ª temporada. Também indico aí, eu sei que você indica, né? Sim, muito bom. Conta muito da Bíblia, da história de Jesus ali, né? Na época, coisa sensacional. Uma saudade, Leandro. Meus avós. Eu sempre... Quando eu vou fazer qualquer coisa, tomar qualquer decisão, eu sempre penso o que meus avós pensariam. Meu avô Joaquim, minha avó Cida, meu avô Zezinho. A minha avó paterna, a avó Sebastiana, eu não tive o privilégio de conhecê-la, que ela faleceu com 38 anos. Mas os meus avós, eu tive o privilégio de conviver muito com eles, né? Principalmente com os meus avós maternos, que eu tava ali com eles todos os dias. E eu sinto uma baita falta deles. Dá até um nó na garganta. Os melhores momentos da minha infância, eu passei ao lado deles. Então é uma saudade que eu vou levar pro resto da minha vida. Maravilha. Quem que é Leandro Moraes? Leandro Moraes é um jovem adulto, um jovem maduro, né? Agora já com 35 anos já é um jovem maduro, né? É um jovem maduro que é apaixonado pela família. Eu agradeço muito a Deus. Uma das minha principal paixão é minha família também, né? Então eu agradeço a Deus, a minha esposa Lívia, minha grande parceira de vida, que renunciou aos seus sonhos para viver os meus. Te amo, meu amor, ela está nos assistindo. Ela me deu os maiores presentes que um homem pode ter, que são os filhos, né? Então eu agradeço muito a Deus por ter o Luiz Felipe, de 11 anos,
meu primeiro filho, a Ana Carolina, de 4, minha primeira princesinha. E agora a minha rapinha de tacho, né? O João Otávio, de 75 dias. Eu sou muito privilegiado a Deus por tê-los, né? E o Leandro é esse cara que às vezes não consegue dar atenção devida à família por conta dessa correria que é a vida pública. A vida pública, ela nos faz renunciar de muitas coisas, né? E uma das coisas que a gente acaba renunciando é do convívio mais próximo com os nossos entes queridos, né? Com os nossos familiares, com as pessoas que a gente mais ama. Então eu quero até aproveitar a oportunidade para agradecer minha família, minha esposa, meus filhos, a minha amada mãe também, que é minha base, a minha mãe, meu pai. Agradecê-los, né, por tudo que eles fizeram por mim, por possibilitar que eu me tornasse quem eu sou, pela educação que me deram, pelos princípios que me ensinaram e pela ausência, pedir perdão pela ausência, né, por conta dessa correria. Mas eu sei que eles entendem e me incentivam a estar na vida pública, porque esse Leandro que você perguntou, ele é uma pessoa que luta para ser o mais correto possível, luta para que não haja injustiça, luta para trabalhar pelo coletivo da nossa cidade, pelo coletivo do nosso país. Esse Leandro é o cara que gosta de ajudar os próximos, que gosta de estar presente na vida das pessoas, mesmo não conseguindo muito por conta da correria. Esse Leandro é o cara que gosta que ama o que faz e que é muito grato a Deus pelo privilégio de poder fazer o que eu gosto, o privilégio de poder exercer a função que eu exerço. Eu agradeço muito a Deus, que se não fosse por Deus, eu não estaria aqui hoje falando de política contigo, eu não estaria como presidente da Câmara. Se não fosse por Deus, eu não seria vereador. Se não fosse por Deus, eu não teria a família maravilhosa que eu tenho. Então, é um cara que é muito grato a Deus, grato aos meus familiares, grato aos meus amigos e a todos aqueles que acreditaram em mim. Maravilha. E uma pessoa, um homem feliz e que busca aí seguir os princípios de Deus e fazer o melhor pro próximo. E como um imitador de Cristo, né, meu irmão? Eu sei que você é o imitador de Cristo. Todo o sacrifício que ele fez o nosso sacrifício é muito pequeno perto do que né, Jesus fez por nós. E eu tenho certeza que o legado que você vai deixar para os seus filhos, para os seus avós, né, para seus parentes, para seus avós que estão lá no céu, estão te vendo aí, eu tenho certeza que o seu legado vai ser algo muito positivo, que eles vão se orgulhar muito. Parabéns pela sua trajetória. Quero te ver de volta aqui em breve, talvez aí no final do ano ou no ano que vem, para a gente falar mais aí de Pouso Alegre, do sul de Minas. Obrigado pela sua presença, viu, meu irmão? Um abraço. Muito obrigado. Foi uma imensa honra, viu? Um prazer imenso. E tenho certeza que você tem um grande amigo e irmão lá em Pouso Alegre, que te admira muito. Obrigado. Você é o nosso líder aqui em Belo Horizonte. Né? Vamos pra cima, vamos trabalhar, vamos entregar o máximo para a nossa população, que é isso que ela espera de nós. Trabalho e resultado. Vamos juntos trabalhar por Pouso Alegre, por Minas Gerais e pelo nosso país. É isso aí. Isso aí, pessoal. O nosso vereador Leandro Moraes, encerrando agora o nosso segundo episódio aqui do Politicast Minas. Em breve nós vamos ter Antônio Anastasia, também Dr. Jarbas Soares Júnior, procurador-geral do Ministério Público, Alex de Freitas, presidente estadual do Avante, e muitas outras figuras políticas para a gente bater um papo aqui. Muito obrigado, Deus te abençoe e até a próxima. Valeu!